Boa noite, pessoal. O meu nome é João Henrique Alves Soares e praticamente nesse momento vim para casa. Fiz um vídeo no cachorro que felizmente estava morrendo. E pá, isso é uma cena, mano, que me chocou bastante, mano. Eu sempre tive cachorros em minha vida. Sempre. E da minha família, mano. Em geral, toda, mano. Nunca houve essas cenas de maltratos de animais, mano. Porque essas merdas, meu. Pura estupidez, pá. Os animais, mano, também têm sentimentos como a gente. Também sentem dor. Também sentem tristeza. Também sentem alegria. Também se sentem sozinhos. Nós é que devemos ser considerados como os animais. Nós, os humanos. Porque somos nós é que estamos estragando o nosso planeta. Não sei, mano, qual é o objetivo de uma pessoa ter um cachorro, mano, para depois abandonar. Ou mandar para o canil, ou sei lá, mano, ou até matar, mano. Isso é uma coisa, mano, que eu não compreendo nas pessoas, mano. Ultimamente há muita gente, mano, que anda a querer ter cães de raça e o caralho, mano. Mas essa merda, mano, não vale a pena, tipo, um dia mais tarde, tu irás abandonar o teu cachorro. Vais ver que não tens condições, vais dizer assim, vais dizer assado, mas isso não interessa, mano. Um cachorro é igual a nós. Nós somos seres humanos, o cachorro também é um ser. O cachorro também tem sentimentos. Percebeu? Não vale a pena, mano, estarem a dizer, mano, que um cachorro não passa mais do que um cão, mano. Mas passa. O cachorro é o nosso amigo. O nosso melhor amigo, aliás. Estão a perceber? Porque ele é o animal, mano. Não consigo, mano, exprimir aquilo que eu sinto, mano. Epá, agora há bocadinho saí de trabalho do restaurante Santana, mano. Entrei, era 6 horas, mentira, 7 horas e não tinha acontecido nada. Agora são 11 horas e tal, mas não sei, não faço a mínima ideia porque estou filmando. E esqueci-me de trazer o relógio, mas isso não interessa, mano. E acabei de sair do restaurante, estou tranquilo, ouvindo música pelo caminho. E praticamente o que se passou foi esse de trabalho, mano. E praticamente, meu, eu vi um cachorro, mano. Um cachorro, caralho. Um cachorro que praticamente estava morrendo. Pelo que eu percebi ver através de si, do vídeo que eu estive fazendo há bocadinho para mostrar a vocês, mano, como é que o cachorro estava. Essa merda para já vai para o Facebook, mano. Vai criar muita polémica, eu não quero saber, mano. Como aqui isso é migalha, né? Seja para onde for, mano. Esse vídeo, mano, vai ser dedicado, mano, aos animais, mano. Que praticamente também estão sofrendo as mãos de muita gente, mano. Pessoal. Eu vi um cachorro, mano, morrendo. O cachorro estava sofrendo há bastante tempo. Há bastante tempo, mano. Mas eu não gosto de ver cachorros maltratados, mano. Eu não gosto de ver uma pessoa a bater num cachorro. Isso para mim, mano, é a pior merda que podem fazer, mano. Seja num cão, seja num gato, seja em qualquer tipo de animal, mano. Porque os animais, mano, têm sentimentos também, pá. Nós pensamos que não, mas estamos mal enganados, mano. Os animais são como seres humanos. E esses seres humanos são os animais. Entenderam? Essa merda, mano, para mim
é uma coisa, mano, que me chocou bastante. É uma coisa que, pá, eu praticamente não gosto, mano. Odeio. Odeio ver animais maltratados, mano. E para terminar por aqui, meu. Agora quando chegar a casa, que eu estou quase chegando, eu vou criar um canal no YouTube, mano, sobre praticamente os maltratos de animais, coisas que se passam praticamente dia a dia, mano. Nesse mundo praticamente, mano, que não faz sentido nas pessoas. Não sei, mano, eu não sei o que é que eu vou fazer, mano. Eu não podia ajudar o pobre do animal, mano. Nem a mim, nem praticamente a mim mesmo, não consigo me ajudar. Quanto mais um animal. Fui ao restaurante, fui ao meu trabalho, para tentar pedir ajuda no veterinário. Mas não há possibilidades de levar o cão àquele veterinário. Não dá. Eu vi mesmo com os meus próprios olhos, mano, que o cachorro a ter a sua última vida. Praticamente, mano, para lá tive que pensar que passei tudo. Praticamente, mano, eu não gostei, mano. Senti-me em baixo também, mano. Eu não sei, mano, não sei o que é que eu vou fazer, mano. Eu peço a Deus, mano, tome conta com o cachorro. Porque nós somos os animais. E os animais são seres humanos, mano. E praticamente é isso que eu quero dizer, mano. Não quero. Não quero dizer mais nada, mano, porque também hoje. Eu não sei sinceramente, mano. Forçai.